A gente que está aqui só quer ajudar, certo? E o que acontece? Tem algumas palavras-chave que são fortes, pessoal. Então, por exemplo, o pessoal procura receita para emagrecer, café da manhã, almoço, janta. E aí as pessoas ficam desesperadas para passar coisas que vão fazer o emagrecimento quando na verdade não vão. Então eu fico revoltado com isso porque tudo bem você atender o sistema de funcionamento do YouTube, mas não sacaneando as pessoas. Então já clica no gostei, se inscreve no canal. Por quê? É isso que o pessoal vai buscar lá na barrinha, beleza. Mas quando cair aqui dentro tem que resolver o problema. E o que eu tenho para dizer para você? Não é que eu quero queimar outras pessoas, não é isso. É só uma crítica construtiva de uma pessoa que é da área. Galera, não tem uma receita de café da manhã que vai servir para todo mundo e vai fazer o emagrecimento, de janta, de almoço, de nada do tipo. E você fazer uma refeição desbalanceada vai prejudicar o teu emagrecimento. Por quê? Porque se você faz uma coisa extremamente exagerada, você até emagrece, só que não é sustentável. E você sabe que não é porque você já fez. Ou você conhece alguém que fez. Tô mentindo? Ah, eu consegui fazer aqui uma dieta que eu perdi 10 quilos, depois você recuperou tudo. Isso é emagrecimento? Não, isso é aluguel de emagrecimento. Então corre dessa. Tem um vídeo aqui no canal que eu explico como que eu emagreci os meus quase 40 quilos. Sim, eu era obeso, não voltei a ser gordo. Então lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Mas vamos lá pro vídeo de hoje, ó. Então eu vou escrever aqui em cima, café da manhã, almoço e janta. Beleza. Aqui a gente tem quantidade de proteína, carboidrato e gordura que eu vou cadastrando junto com vocês para a gente ir fazendo aqui então a nossa estruturação de dieta. Vamos lá. Como é que eu penso uma alimentação? Isso é o meu jeito, mas conversando com vários profissionais, vários pensam da mesma maneira. Não quer dizer que se pensar diferente está errado, mas se várias pessoas pensam dessa maneira, é porque provavelmente estrategicamente é mais fácil a gente pensar a refeição assim. Então a gente tem que ir por uma ordem. Primeiro você vai pensar uma proteína, depois uma gordura ou um carboidrato, certo? Então, primeiro de tudo, uma proteína. No café da manhã, o que a gente tem de proteínas, por exemplo? A gente pode usar qualquer coisa. Só que vamos fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui um whey protein, 30 gramas de whey protein. Ele vai ter 24 gramas de proteína, 1 grama de carboidrato e 2 de gordura. Isso está na tabela nutricional dele. Ou você pode procurar no Google, whey protein tabela nutricional, que você vai encontrar. E aí eu posso bater esse whey, por exemplo, com 100 gramas de banana, que dá mais ou menos uma banana nanica. Até agora, ó, a gente tem uma refeição com 200 calorias. Só que, Leandro, isso aqui não vai matar minha fome, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui mais uma colher de granola, que tem por volta de 20 gramas de carboidrato, tem um pouquinho de proteína, um pouquinho de gordura. E isso aqui ainda também acho que não vai matar minha fome, viu? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma colher de sopa de pasta de amendoim, que aí dá uma sustância, e aí sim vai ficar bom, deixa eu ver. Ó. Eu tô correndo com esses valores aqui, pessoal, só pro vídeo ficar dinâmico, tá? Então olha só, eu tenho um shake aqui de whey, banana, granola e pasta de amendoim, beleza. E eu tenho 500 calorias. Galera, dependendo da dieta, pode ser um bom shake, como pode não ser. Às vezes 500 calorias é muito. Você fala, pô, Leandro, mas aí eu vou ficar com fome, né? Vamos fazer outras escolhas de alimentos? Por exemplo, ao invés de eu consumir 30 gramas de whey, que é só bater e tomar, que vai parecer que eu tomei água, eu vou colocar aqui 100 gramas de queijo branco light, que ele vai ter 20 gramas de proteína, 3 de carboidrato, 3 de gordura. Então aqui, por mais que tenha a mesma caloria praticamente, eu estou comendo, né, ingerindo 3 vezes mais comida. E isso vai me dar saciedade. Ao invés de eu colocar a banana, eu vou colocar aqui uma geleia zero. 30 gramas de geleia zero, por exemplo. Que é uma geleia que vai ter 30 calorias. Então ela tem 9 gramas de carboidratos. Olha só que legal, eu vou comer uma geleia zero, por exemplo, de goiaba com queijo branco, e eu já reduzi 70 calorias da minha alimentação. Com mais saciedade. Vocês entenderam? Essa é a receita para você emagrecer. Comer mais e com menos calorias. Aí vamos fazer o seguinte, pô, Leandro, mas aqui eu já dei uma saciedade legal. Então eu vou tirar esses dois aqui, ó. Eu vou colocar, sabe o quê? Uma maçã, que tem por volta aí de 50 calorias. Uma maçã pequena. E eu vou colocar também uma pera. Uma pera e uma maçã, que também tem mais ou menos 50 calorias. Então, olha que legal, eu vou comer queijo branco com geleia zero ali, fazer um sanduíche bem gostoso, e eu vou comer 2 frutas com densidade calórica menor. Então, ao invés de eu comer uma banana, eu como uma maçã e uma pera com a mesma caloria, só que me dá mais saciedade. Aí eu tenho um café da manhã de 255 calorias
e que eu como mais e que vai me deixar saciado por mais tempo. Então, isso é o que eu quero que vocês entendam. Vocês têm que montar o café da manhã de vocês com proteína e com carboidratos bons. Leandro, eu poderia usar ovos inteiros? Poderia. Eu poderia usar frango de manhã? Você pode usar, não tem problema. Eu só coloquei o queijo branco para ficar um pouco mais popular, vamos dizer assim, certo? Vamos para o nosso almoço. Então, no nosso almoço, vamos assumir lá que eu sou uma pessoa que gosta de carne vermelha. Aí eu vou num restaurante e como 200 gramas de carne vermelha. Mas eu como carne vermelha gorda. Então eu tenho aqui 25 gramas de gordura nessas 200 gramas de carne vermelha. Aí eu vou e como 300 gramas de macarrão. Isso me dá 90 gramas de carboidrato. Aí eu jogo azeite em cima, uma colher de sopa de azeite extra virgem, que eu entendi que o azeite extra virgem é bom, mas tem caloria, então a gente tem que contabilizar isso. Porque eu estou reforçando isso porque lá na caixinha de perguntas do Instagram, que eu abro todo dia, pode me mandar a sua dúvida lá, o pessoal fala, mas eu uso azeite, né? Azeite é saudável. Saudável é uma coisa, calórico é outra. Então o azeite ele é saudável e calórico. Então não é que você não pode, mas tem que contabilizar isso. E eu tomo um copo de suco de laranja natural, porque a laranja é natural, tá tudo certo. Esse copo de suco de laranja, ele vai ter por volta aí de 100 calorias, ok? Olha só esse almoço, pessoal. Parece um almoço saudável, né? O macarrão aqui pode ser integral, carne vermelha, azeite, suco de laranja, 1000 calorias. Agora a gente tem que fazer uma receita para mudar isso aqui. Como é que a gente vai fazer? Vamos usar carne vermelha, mas ao invés de usar uma carne vermelha gorda, nós vamos usar uma carne vermelha magra. E essa carne vermelha magra vai cair de 25 gramas de gordura para 10 gramas de gordura. Só aqui eu já perdi 120 calorias e eu tô comendo igualzinho. Ao invés de eu usar um macarrão integral, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar o arroz integral. E essa mastigação do arroz integral deixa ele mais cansativo. Então eu não preciso nem de 300 gramas, porque 300 gramas de arroz integral vai ficar por aqui. Eu vou de 200 de arroz integral. Olha que diferença. E aí eu tô falando de ter 52 gramas de carboidrato. Já desceu mais e eu tenho mais saciedade, porque a mastigação dá saciedade. Sempre falo para os meus alunos da consultoria. Tá com fome? Você tem que mastigar. Então coloca salada verde, deixa o alimento um pouco mais duro, sabe? Faz a coisa mais al dente. Uma cenoura cozida ou uma cenoura ralada crua? Uma cenoura ralada crua. Tudo isso vai te ajudar. E aí eu vou aqui e vou tirar esse azeite, porque assim, eu vou me esforçar para mudar minha vida. O azeite dá para comer sem. Então eu vou tirar aqui o azeite e já perdi mais 100 calorias. E esse suco de laranja natural, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um suco de limão, que eu vou espremer um limãozinho, vou colocar adoçante à vontade, água e vou beber. Sabe quanto? 200 ml? A gente está falando aqui de ter aproximadamente 20 calorias. Então cai de 25 de carboidrato para 5. Olha só o meu almoço. Caiu para metade das calorias, mantendo o mesmo nível de proteína. Mas aí vamos assumir que ainda estou com um pouco de fome. Salada verde. Quanto de salada verde? Livre. O quanto você quiser. Qual é a caloria disso? Vamos colocar assim que eu sou um comedor de alface nato. Eu como um pé de alface crespa. Sabe quanto vai ter isso aí? 10 gramas de carboidrato. Então quer dizer, você vai comer um pé de alface, você vai comer 3 bifes grandes, 200 gramas de arroz, um copo de suco de limão. Às vezes você não vai conseguir nem comer tudo isso e você tem 500 calorias aqui. Com mais 200 e pouco do almoço, tá longe de bater a sua cota, mesmo que você seja uma mulher que tem um metabolismo mais baixo, tá? E aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó. No jantar eu vou só repetir. A receita do jantar é o seguinte, só que eu vou trocar por frango ou peixe, sempre magro. Aí essa gordura aqui cai de 10 gramas para 6. Aí esse arroz integral, dessa vez eu quis colocar um pouco de feijão, que eu gosto bastante. Então eu tirei 100 gramas de arroz integral e coloquei 100 gramas de feijão. Tem 16 gramas de carboidratos. Aí o arroz eu caí para 26. Aí olha só, eu tô com 500 calorias e eu coloquei o arroz e feijão para ficar mais gostoso. Tô bebendo um suco de limão. Aqui eu posso fazer, sei lá, uma salada, eu posso comer tomate, então sei lá, eu como um tomate, que também tem isso aqui de carboidrato. E aqui eu tenho 3 sugestões de cardápios. Lógico que eu sugeri todas as quantidades aqui aleatórias, isso aqui não serve para todo mundo, mas são só ideias para você parar para pensar que o emagrecimento não é sinal de fome. Não é sinal de fome. Talvez você sinta falta de alguns alimentos. No café da manhã eu comia mussarela, agora eu vou comer um queijo branco light.
Ok, eu comi uma geleia normal, com uma geleia zero. Eu comia bolo, agora eu vou comer fruta. Mas passar fome? Negativo. E antes de finalizar o vídeo, eu queria só fazer um parênteses. Isso aqui não é uma dieta. Não copie, não faça isso, procure o seu nutricionista, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar então o vídeo aqui, como que eu emagreci quase 40 quilos e não voltei a ganhar. Porque emagrecer, qualquer um consegue. Só tomar remédio, não comer e fazer esteira. Agora, e para não voltar mais a ser obeso? Dá uma conferida nesse vídeo aqui.